O que eu gostaria de falar sobre o Roberto foi primeiro que ele nunca perdeu a fé dele. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, ele colocava Deus em primeiro lugar. E aí, minha gente, meu nome é Victor e esse é o canal do Caos à Luz. Acho que o assunto do momento, né, é o resgate do Roberto do Pico Paraná, uma história aí que rendeu bastante memes, bastante conversa, até uma entrevista no Fantástico. Eu queria falar um pouco sobre esse caso, né, sobre as atitudes do Roberto, sobre como que foi todo esse desfecho, o que levou ele a ter esse sucesso, como nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida. E eu já tive minha própria experiência no Pico do Paraná. Tô morto. Nunca mais. Eu lembro de estar lá com um grupo de amigos e dois deles eram extremamente preparados, assim, acima da média, e eu estava ali nos medianos. E eu ia chegar lá. Eu sei que eu ia conseguir chegar no cume, mas um dos amigos passou mal, ele não estava mais aguentando, as pernas travadas, já a coluna doendo, o joelho já não respondia mais. Foi uma decisão chata, a gente queria chegar até o fim. Eu e mais um, a gente resolveu ficar com ele e iniciar a descida, todos juntos, ninguém fica para trás. Não é uma decisão muito boa deixar alguém sozinho ali. Muita coisa errada pode acontecer, como aconteceu no caso do Roberto. Felizmente ele teve ali um desfecho feliz. O que eu gostaria de falar sobre o Roberto foi primeiro que ele nunca perdeu a fé dele. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, ele colocava Deus em primeiro lugar. Isso realmente acontece com muita gente. Pessoas que nunca se lembram de Deus e quando estão vivendo uma dificuldade, aí se lembram de Deus. Deus quer que a gente lembre dele em todos os momentos. Então seria muito bom, por exemplo, para o Roberto, para todos nós, quando temos alguma situação desse tipo, onde a gente está ali pedindo ajuda, está clamando, orando a Deus, seria muito bom que quando estivesse tudo bem, que a gente também se lembrasse de Deus, não só nesses momentos em que a gente precisa desesperadamente dele. Ele ama aqueles que se lembram dele. E eu gosto de sentir esse amor. É possível sentir esse amor. E o Roberto, ele teve momentos ali onde, acho que o mais emblemático seja a cachoeira, onde ele fez uma oração e saltou, o famoso salto da fé. E muitas vezes na nossa vida, né, a gente vai se encontrar diante de penhascos, diante de cachoeiras, diante da escuridão, do desconhecido. E isso pode vir de muitas formas. Decisões difíceis que temos que tomar, ameaças que estejamos sofrendo, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, a própria solidão. Muitas vezes a gente está no meio de muitas pessoas, mas a gente está só, se sente completamente só e perdido, mas a gente não está. A gente nunca está só. Além desse salto que o Roberto deu na cachoeira, que milagrosamente, por ajuda divina, ele sobreviveu, a gente também pode pegar outra parte do depoimento dele, onde ele diz que ele estava deitado ali no matagal. Quando ele acordou no meio da noite, ele viu que ele estava rodeado de diversos e dezenas de vagalumes. São só insetos horrorosos. Eca. E ele não levou aquilo para o lado da coincidência de são só insetos aqui. Ele sabia que aquilo era um sinal de Deus. Não seja bobo, esse é o universo nos mostrando que não estamos sozinhos. Inúmeras vezes nas nossas vidas, Deus está mandando sinais. Ele está dizendo, ei, eu estou com você, você não está sozinho. O próprio Cristo, quando estava na Terra, ele gostava de sempre ensinar as pessoas através de parábolas, contando histórias. Muitos não entendiam o significado daquelas coisas. E Cristo continua contando parábolas durante nossas vidas. E elas se apresentam através de sinais. Podem ser sinais da natureza, podem ser pessoas inspiradas a falar algo que vai mudar a nossa vida em algum momento. E todos esses sinais, eles podem ou mudar a nossa vida, ou trazer uma grande fé, uma grande confiança, como também podem passar desapercebidos. Isso cabe a nós decidir como nós vamos interpretar cada um desses sinais que a gente recebe. Quanto mais sinais a gente observa, mais isso se torna frequente. Uma grande dica é anotar. Espero que o Roberto anote todas essas experiências que ele teve, porque é muito fácil no decorrer da vida, à medida que o tempo passa e novos problemas aparecem, a gente vai deixando de lado. A vida passa como se fosse um sonho, evapora, é como se nunca tivesse acontecido. E eu desde cedo eu peguei o hábito de escrever experiências, sinais, sonhos, qualquer coisa que seja produtiva, que tenha algum ensinamento na minha vida, eu sempre registro. Como é bom a gente reler, são coisas, eu penso ali, às vezes quando eu tô lendo, eu não lembrava disso.
Agora que eu tô lendo, eu lembro, e isso realmente me marcou muito. E quando a gente relê, a gente relembra, a gente parece que aquela energia daquele momento retorna e a gente tem uma nova força. Então, muitas vezes Deus nos dá experiências para que a gente, no futuro, em alguma coisa que a gente nem sabe, nem imagina que vai acontecer, essa experiência que a gente passou vai nos dar força. E outra característica muito importante do Roberto foi a mansidão que ele demonstrou. O Roberto, ele tinha tudo. A internet estava descendo a lenha na amiga dele, muitos memes e críticas, e ele tinha tudo. Todo mundo a favor dele para ele chegar ali e maldizer ela de qualquer forma que ele quisesse. Mas ele foi manso. Naquela entrevista que apareceu no Fantástico, ele não foi, não deu um abraço, ele foi muito reservado, foi muito ali comedido em suas palavras, mas ele foi manso. Ele não atacou. Todas as entrevistas que ele deu, ele nunca atacou ela. Ele demonstrava, claro, ali a insatisfação, a decepção, mas ele não atacou. E muitas pessoas podem achar que ele é fraco por isso. Mas a mansidão, ela não é fraqueza. A mansidão, ela é força. Hoje eu vou matar alguém. Até parece. Se acalma aí, neném. Existe um discurso de um líder eclesiástico chamado David Banner, que eu gosto muito, ele falando sobre mansidão. Ele cita o seguinte: a qualidade cristã da mansidão é frequentemente mal compreendida em nosso mundo contemporâneo. Mansidão significa força, não fraqueza. É ativa, não passiva. Significa coragem, não timidez. É moderada, não excessiva. Significa modéstia, não exibição pessoal. É graciosa, não arrogante. Uma pessoa mansa não se irrita facilmente, não é pretensiosa ou prepotente e rapidamente reconhece a conquista dos outros. Isso é uma coisa também muito comum nos nossos dias. As pessoas não conseguem reconhecer a grandeza, as conquistas dos outros. Parece que isso é ser fraco, mas na verdade aquele que reconhece a vitória do seu amigo, esse sim é forte. Apesar das competições da vida, a vida não é uma competição onde eu tenho que terminar na frente, correndo na frente dos outros. Vamos dizer que ela está mais para uma maratona, onde eu tenho que ajudar aquele que está do meu lado. Esse sim é o verdadeiro vencedor. Podemos aprender muito com as histórias de vida das outras pessoas e temos que aplicá-las em nossas vidas. Nos vemos na próxima. Obrigado. Cadê os likes? O povo não tá dando like! Relaxa. Ei, você aí, deixa o like para acalmar o outro.